Deus vai falar aos nossos corações, glória a Deus. 37. Gênesis 37, versículo 19. Amados, eu digo algo para os irmãos, e se a vigília acabasse agora, eu sairia de posse da minha bênção, amém? Mas o Senhor ainda tem mais para nos entregar, e eu dou glória a esse Deus, que Ele sempre tem algo mais do que o que nós esperamos, aleluia. O 35, né? O 37. Temos aí recebido diversas bênçãos da parte do Senhor. Só essa semana, só nesse culto foram duas profecias que recebi concernente a viagens, a pregações, agendas em outros estados. Ao 31. E só essa semana foram 3 profecias. Aí. E eu olhei e falei assim, meu Deus, é confirmação, porque logo 3 na mesma semana. Há 2 semanas atrás, recebemos ali, a nossa irmã aqui, que é do nosso ministério, estava lá. Recebemos ali a unção e foi ungido a evangelista. Graças a Deus, recebi aí, irmãos, algumas pessoas, rapaz, recebi uma bênção, recebi uma grande bênção, mas recebi também um grande fardo que pesa nas costas do homem de Deus. Quando a gente recebe uma unção maior, o fardo pesa mais também. E quando a gente recebe mais de Deus, Deus requer mais da gente também. A gente não vai pensar que Deus ele vai nos dar mais e fica por isso mesmo, não. Deus ele te dá mais, mas Deus ele quer mais de você, aleluia. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo de número 19, aleluia. Em nome de Jesus, todos acharam, aleluia? E diz assim: e disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor, aleluia. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo em nome de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor, aleluia. Irmão, gostaria de pedir só uma ajuda sua. Já que a minha garganta está meio debilitada, enquanto eu estiver pregando a igreja, pode dar glória a Deus e aleluia. E se o som começar a vir, irmão, dá aquele glória a Deus de pular da cadeira. Irmão, você coloca esse fundo musical aqui só para me dar uma ajuda. Hoje eu estou precisando da ajuda do som, eu estou precisando da ajuda dos irmãos. Foi quarta-feira que eu estive pregando, pode sentar em nome de Jesus. Quarta-feira eu estive pregando a palavra Beneditins. Ontem estive pregando a palavra ali em Altos no retiro, foi bênção de Deus. Ontem teve crente que precisou sair dali quase carregado. Batismo com o Espírito Santo de Deus aconteceu ontem. E hoje novamente aqui, se Deus preparar, amanhã estamos pregando de novo. É Deus quem sabe, amém, aleluia. Amados, eu gostaria que você olhasse para o teu irmão que está do teu lado. Procura o irmão mais bonitinho, mais cheiroso do teu lado e pergunta para ele assim: irmão, você veio para adorar? Pergunta para ele assim. Aí você diga para ele assim agora. Porque se você não adorar, diga para ele. Porque se você não adorar, diga assim: não tem problema não. Porque eu vou adorar por mim e por você também. Aleluia. Quem veio para adorar Jesus, com glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Eu já recebi a minha bênção nessa noite, mas eu creio que Deus ainda entregou 10% do que Ele tem para entregar. Deus ainda tem 90% para se entregar. Ainda tem bênção para receber. O teu saco, o teu vaso ainda cabe azeite. Então a glória é que tem azeite para descer nessa noite. Amados, a palavra que ora lemos, ela trata sobre um jovem chamado José. E que jovem era José, queridos? Quando eu leio a palavra de Deus falando sobre José, um jovem de 17 anos de idade, eu ainda tenho 17, vou fazer 18. E quando eu vejo José, da minha idade, eu olho para José e eu me inspiro nesse jovem. Que, meu amado, que exemplo de jovem era José. Um jovem, segundo a Bíblia, formoso, dedicado na obra de Deus, um jovem que era temente a Deus. José era um menino, como disse, formoso, de boa aparência. Era um jovem a qual as palavras que saíam de sua boca, as pessoas já percebiam por ali, pelo seu modo de falar, que José era crente. José verdadeiramente, queridos, ele não era quente, ele era crente de verdade. A Bíblia Sagrada, ela diz que esse moço chamado José era moço corajoso, era homem que tinha coragem de fazer aquilo que o Senhor mandava. José, aos seus 17 anos de idade, ele era o mensageiro de seu pai. Seu pai o enviava até os seus irmãos para ver o que os seus irmãos faziam. E se os seus irmãos estivessem fazendo algo de errado, ali voltava José e contava ao seu pai o que os seus irmãos estavam fazendo de errado. Das qualidades que se tem de José,
Ainda uma delas que não citei, mas considero a maior dela. José, além de ser um jovem formoso, bonito, dedicado à obra de Deus, ele era um sonhador. E eu gostaria que você dissesse bem alto com a voz do profeta: ele era um sonhador. Diga comigo: ele era um sonhador. José era um sonhador. A maior qualidade que José tinha era essa. Ele sonhava, ele pensava longe. José não estava limitado como muitos crentes no dia de hoje, com a sua visão que não vê o palmo à frente do seu nariz. Não, José sonhava longe. Enquanto seus irmãos estavam ali pensando pequeno, José sonhava distante. A Bíblia Sagrada diz que José, numa manhã, ele acorda, ele conta aos seus irmãos um dos sonhos que ele teve. José era um menino doce, inocente. A beleza da inocência ainda estava com José. José não tinha malícia. Imagino eu, a Bíblia Sagrada ela não diz assim, que José agora ele chega pela manhã na mesa de sua casa, chama seu pai, sua mãe, no meio do café da manhã, os seus irmãos. José olha para todo mundo e diz assim: ei, eu tive um sonho. Ali estavam seus 11 irmãos, seu pai, sua mãe. Eu tive um sonho. Eu não sei quem disse, imagino eu, que agora o seu irmão Rubem diz: José, conte o seu sonho. Nós sabemos que todos nós gostamos de ouvir sonho. Eu particularmente, quando a minha esposa acorda pela manhã e diz: eu sonhei, a minha primeira atitude é dizer: conte-me o sonho, porque é gostoso ouvir o sonho de alguém. Às vezes o sonho é bom, às vezes o sonho é ruim. Eu dou glória a Deus porque o sonho de José não era ruim, era maravilhoso. José olhou para Rubem e disse: pois bem, eu vou contar o meu sonho. Eu sonhei que nós estávamos atando feixes, e o meu feixe se pôs de pé, e os seus feixes se dobraram perante o meu feixe. Só que o que me chama a atenção é que o sonho de José agora causa raiva no coração de seus irmãos. Os irmãos de José, ao invés de olharem para ele e disserem: graças a Deus pelo teu sonho, não, se encheram de ira. E quando eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada e falar de sonho, eu começo a perceber que a pessoa que sonha, ela vive em uma realidade, ela vive em um mundo ilusório, completamente diferente da realidade que vivemos. Você pode dizer assim para mim: calma aí, missionário, isso está com cara de heresia. Não é heresia, você vai já entender. A pessoa que sonha, ela está bem distante da realidade, ela vive em um mundo ilusório. Só que eu me arrisco a dizer que todo ser humano, para viver, ele precisa ter um sonho. E só para que você entenda o que seria da igreja se Jesus não tivesse dito as palavras que a irmã deu: eu vou preparar morada, e quando eu for e tiver preparado o lugar, voltarei e vos buscarei, para que aonde eu estiver estejais vós também. Ora, a igreja não teria fé, não teria fundamentos, se a igreja não tivesse o sonho de que a qualquer momento Jesus pode bradar aí como alarido e voz de arcanjo e nos arrebatar para viver toda a eternidade com Ele. A igreja precisa de um sonho. Se a igreja não tivesse esse sonho, a igreja seria morta, aleluia. Mas eu tenho fé em Deus que esse sonho nosso se realizará em breve, se você acredita na glória de Deus. E da mesma forma, um ser humano que não sonha está morto. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. O que seria de mim, o que seria de você se não tivéssemos um sonho? Mas muitas vezes, o sonho que temos agrada a alguns e desagrada a outros. E o que me chama a atenção é que nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que os irmãos de José já tinham raiva dele, porque José era o filho mais amado de Jacó. Aí talvez alguém me pergunte: não, mas o pai nunca ama mais alguém. Verdadeiramente, o pastor tem 2 filhos, não é isso, pastor? O pastor tem 2 filhos, mas eu creio que desses 2 filhos, existe um, ele ama os 2 igualmente, mas existe um que é mais peculiar, ele tem um carinho a mais por este. É um que aquele menino para ele é mais peculiar. Eu acredito assim, que Jacó não amava mais a José, mas José era para ele mais peculiar. Aí você me pergunta por quê? Pergunte por quê. Eu só respondo se todo mundo me perguntar por quê. Jacó era mais peculiar para José. José era mais peculiar para Jacó.
Porque os seus outros irmãos se pareciam com Jacó por fora. Mas José se parecia com Jacó não só por fora. José se parecia com Jacó também por dentro. E para que você entenda, no dia de maior tribulação da vida de Jacó, numa das maiores provas dele, Jacó agora, comprando a bênção, a primogenitura de seu irmão, Jacó engana o seu pai Isaque. E Jacó pega e foge do seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú, que agora vendeu a primogenitura a Jacó, ele tenta matá-lo. Jacó foge e chegando a um deserto que fazia de dia 40 graus e de noite 3 graus. Imaginam, de dia era um calor de 40 graus e de noite era um frio de 3 graus. Jacó, ao invés de murmurar, gritar, espernear, não, ele deitou a cabeça numa pedra e sonhou, e o sonho dele foi lindo. Ele viu uma escada subindo no céu e os anjos subindo e descendo. Jacó se parecia, José se parecia com Jacó não só por fora, José se parecia com Jacó também por dentro. Ele era um sonhador, aleluia. Eu te faço uma pergunta: quantos dentre nós não tem um sonho? Aquele que tem um sonho, levanta a tua mão para me te ver, aleluia. Isso é só, querido, para o sono não te pegar. Eu quero que você participe comigo, porque o sono não vai te pegar, aleluia, glória a Deus. Todos nós temos um sonho. E quando Jacó conta o seu sonho a seus irmãos, quem sabe agora Rubem, o mais velho na mesa, olha para ele e diz: tu, garoto, você só sabe dormir. O mais novo, o queridinho do papai, enquanto eu e meus irmãos trabalhamos, você dorme, acorda, faz a vontade dele, nos entrega para o nosso pai, e você ainda diz que vai colher mais do que eu. Quem é você, menino? Quem sabe ele olhou para você e falou assim: quem é você? Aleluia. Quem sabe agora, meu querido, imagina eu, a Bíblia não diz assim. Essa situação se passa, e alguns dias depois, José chega na mesa de novo e diz: eu tive um sonho. Aí Judá olha para ele e diz de novo: fala o teu sonho, Senhor, conta, queremos ouvir o teu sonho. Aí ele diz: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam perante mim, aleluia. Aleluia! O sol, a lua e 11 estrelas se dobraram perante mim. Naquela hora, não foi mais Rubem, não foi mais Judá, não foi mais Dan, mas Jacó se levantou, bateu a mão na mesa e te disse: o que é isso, menino? Você quer dizer que eu e a tua mãe e os teus irmãos nos dobraremos perante você? Jacó estava dizendo aquilo, escarnecendo, mas dentro dele, ele sabia que aquilo não era um sonho de barriga cheia, aquilo era revelação do alto, aleluia. Jacó sabia que José não estava delirando, Jacó sabia que José estava tendo uma revelação. E a Bíblia nos diz que Jacó ficou com seu coração perturbado e pensando na revelação do filho. Alguns dias depois, os 10 irmãos de Jacó, eu digo 10, porque o irmão mais novo era Benjamim e estava em casa. Os 10 irmãos de Jacó vão para o pasto. Os 2 irmãos de José, perdão. Jacó olha e diz: José, vai atrás dos teus irmãos e vê o que eles estão fazendo. Depois volta e me dá notícia. José pega. José sai com 10 marmitas na mão. José levava o almoço para os seus irmãos. E lá vai José, na inocência, quem sabe, falando com Deus, como eu tenho o costume de fazer, andando na rua, conversando com Deus. E ele dizendo: Senhor, quão lindo foi os sonhos que tu me mostraste. A minha família não acreditou em mim, os meus parentes não acreditaram em mim. Os meus vizinhos duvidaram de mim, Senhor. Aqueles que comem comigo na mesa duvidaram de mim, mas eu sei que isso não foi um delírio, foi uma revelação do alto. Quem sabe ele ia conversando assim. Aí Jacó, agora José vai caminhando. E ele vê o homem parado e ele pergunta: você viu meus irmãos? Aí ele diz: teus irmãos foram para, se não me engano, para Tamar. Perdão. E quando eles vão caminhando, os irmãos de José avistam ele de longe. Aí nós chegamos no versículo 19. Eu estou na introdução para você entender. Eles olham para ele de longe e dizem: eis aí que lá vem o sonhador. José, todo humilde, inocente,
vai caminhando até os seus irmãos, as 10 marmitas em sua mão, e quando ele vai chegando perto deles, a Bíblia Sagrada ela não diz assim, mas imagino eu, que agora eles chegam e dizem: José, eu tenho presente para você. José, na inocência, diz: qual é o presente? Me diga. Ele diz: fecha os olhos, José. E eles vão guiando José até o presente. Quem sabe José, como todo menino, pergunta: eu estou frio ou eu estou quente? Eu estou longe ou eu estou perto? E eles dizem: calma, José, você está chegando lá. Quando eles estão chegando, eles colocam José diante de uma cisterna. José, com os olhos fechados, pergunta: eu posso abrir? E ele diz: agora não. Quando eu contar até 3, você abre o olho. E eles contam 1, 2. Antes que eles contassem o 3, 10 pares de mãos encostam nas costas de José e empurram ele para dentro da cisterna. Aleluia. Aquele menino que estava esperando receber algo dos seus irmãos agora recebe. Ele foi jogado numa cisterna. E eu fui pesquisar sobre as cisternas do mundo antigo. Tinham 7 metros de profundidade. Casa de escorpiões, baratas, sanguessugas e todo bicho pestilento que você imaginar. E o menino Jacó agora cai lá embaixo. Imagino eu, a Bíblia Sagrada ela diz que naquele tempo não chovia. Então imagino eu que não havia água, só havia lama lá no fundo. José cai lá dentro. Imagino eu ele agora na inocência dizendo: ei, que brincadeira sem graça vocês estão fazendo comigo? Que brincadeira sem graça é essa? Eu não estou entendendo por que vocês estão fazendo comigo. Ei, me leva para cima. Passam-se 1, 2, 3 horas. Depois de 3 horas, imaginei eu desço uma corda. E José olha e fala assim: ei, eu pensei que vocês iam me deixar aqui para sempre. E quando eles sobem, José, não sei eu se José estava sangrando, se estava cortado ou simplesmente arranhado. José vai subindo pelaquela corda. Quando José sobe, quem sabe agora ele se limpando, ele ouve o barulho de moedas. Quando ele olha para trás, seus irmãos olham e dizem: eis aí o escravo. José olha para trás na tentativa de ver, mas não havia ninguém atrás dele, só era ele. Eles pegam José, amarram pelas mãos e pelos pés e colocam José em cima daquele carro. E os mercadores midianitas vão levando. Quem sabe agora ele faz como todo menino, grita: mãe, pai, Judá, Rubem, Dan. Que brincadeira sem graça. E a fisionomia dos irmãos vai se afastando. Imagina comigo o coração de José naquele momento. A fisionomia dos irmãos vai se afastando, José vai olhando cada vez mais distante. E ele grita: Judá, não me deixe. Com a lágrima no olho ele grita: Deus de Abraão, de Isaac e de meu pai Jacó, me tira dessa situação. E quando eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus respondendo a José, sabe como? Deus responde a José assim: o silêncio. De agora José gritava, clamava: Deus de Abraão, e ele não ouvia uma voz vindo do céu. E tudo isso por causa de um sonho. E eu te faço uma pergunta nessa noite: por causa dos teus sonhos, quantas pessoas já não te deixaram de lado? Por causa dos teus sonhos, quantas pessoas já não te abandonaram? Por causa do teu sonho, quantas pessoas já não te chamaram de maluca? Eu quero te dizer uma coisa: a pessoa que sonha pode até parecer louco, maluco, doido, pode até parecer retardado, mas eu quero dizer uma coisa para você: o sonho que eu te disse, que está no mundo ilusório, ele só depende de um estralar de dedos da mão de Deus para se tornar realidade. O teu sonho só está dependendo de um estralar de dedos da mão de Deus para se tornar realidade. Aleluia. Glória a Deus. A fisionomia dos irmãos vai se afastando. José, sem saber o que fazer, ele é levado
até o Egito. E quando José chega no Egito, eu estou abreviando um pouco a mensagem, porque eu sei que Deus tem algo grande para fazer aqui. Glória a Deus. José chega na casa de um eunuco chamado Potifar. E para quem não sabe, eunuco era um homem que tinha o seu órgão genital cortado, para que ele servisse de guarda das filhas do rei. E Potifar compra José como escravo. Aquele menino que outrora tinha o seu pai Jacó por perto, o pai que o amava, a mãe que o amava, tinha um lar. Jacó, agora José, perdão, está de frente da praça, e ele tem que enfrentar, pastor, homens o apalpando, olhando para a sua arcada dentária, homens apalpando o seu corpo inteiro para ver se ele não tinha doença. Você imagina que humilhação. José passava hoje a situação que certas mães passam para visitar seus filhos em presídios. A humilhação que ele passava era grande. E eu imagino aquele menino gritando: Deus, Abraão, me responda! E o nosso Deus respondia a José com o seu silêncio. Aleluia. E o silêncio de Deus até machuca, querido. O silêncio de Deus dói na alma, querido irmão. O silêncio de Deus faz com que a gente chore lágrimas que a gente jamais pensou que derramaria, mas derramamos, hein, querido? Quando a gente pensa que não tem mais lágrimas para chorar, eu não sei de onde a gente arruma, mas quando o silêncio de Deus vem, a gente arruma lágrima para chorar, querido. Dói, corta. O silêncio de Deus parece que alguém enfiou a mão no teu peito e tirou o teu coração fora. Dói. Quando eu me lembro das vezes que o Senhor se calou comigo, me dá vontade de chorar, querido. Não é bom, mas algo eu tenho para dizer para você. Quem sabe há muito tempo o Senhor Deus não fala contigo, mas quando Deus se cala, eu aprendi isso passando pela prova. Quando Deus se cala conosco, é porque Ele está preparando algo para você lá na frente. Eu nunca ouvi dizer que Deus diz: filho, eu estou fazendo isso, isso e isso. Deus, Ele faz a promessa. Depois que Ele faz a promessa, perceba que Ele se cala. E nesse tempo, entre a promessa e o cumprimento da promessa, são longos tempos de silêncio. Mas se prepara, querido, porque quando o silêncio de Deus vem na tua vida, é sinal de que Ele está trabalhando por você. Deus não trabalha falando, Deus trabalha em silêncio. Mas quando a obra está completa, querido, pode glorificar, porque o milagre é grande na tua vida. Glória, glória, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oh glória. José, na casa de Potifar, quando Deus está na vida de alguém, Ele prepara mesas no deserto. Pessoas não entendem o simbolismo de mesa no deserto. Quando eu falo sobre mesa no deserto, eu não estou te dizendo que Deus vai te tirar do deserto. Eu estou te dizendo que no meio dele, Deus vai preparar uma mesa para você. Mas você vai continuar no deserto. Ele prepara uma mesa simplesmente para você não pensar: não, eu estou abandonado. Mas você não vai sair. A mesa em meio ao deserto simboliza que Ele está contigo no deserto, mas você ainda não saiu do deserto. E José, na casa de Potifar, começou esfregando o chão, limpando privada. Alguns meses depois ele era o mordomo da casa de Potifar. Potifar confiou a José todos os seus bens, de forma que diz a Bíblia que ele não sabia de nada a não ser do alimento que comia. José governava tudo. Todos os criados estavam sob direção de José. A mulher de Potifar, olhando para José, eu disse no começo que o José era um jovem formoso, mas ele era crente, aleluia. A mulher de Potifar olha para ele, se encanta com o rapaz. E pelo seu esposo ser um eunuco, como eu disse, um homem que tem o seu órgão genital cortado, ela sentia necessidades como todo homem e toda mulher sente.
E ela, por não ser cristã, ser pagã, olha para José e deseja o menino. Aquela mulher tentava levar José para a cama, e José não queria ir com ela. Um dia aquela mulher tenta forçar o menino a ir com ela para a cama, mas o menino, como eu disse, ele era crente. José foge e ele sai correndo e deixa a sua túnica, a sua capa na mão daquela mulher. Imagino eu agora, querido, a sensação de José. José sai correndo da casa de Potifar, corre até a sua casa. José, quando ele entra naquela sua casa, ele fecha a porta, encosta naquela porta, senta e diz: Senhor, foi difícil, mas eu venci. A mulher de Potifar não era qualquer mulher, queridos. Eu ouvi um pregador pregando essa mensagem um dia dizer que ela não era como qualquer uma que você olha de frente e não sabe se ela está de frente ou se ela está de costas. Ela era bonita. Para ser mulher de um estadista, ela tinha que ser uma mulher linda, não podia ser uma mulher feia. Imagina aquele menino tendo que fugir da aparência do mal. Olha, querido, o que me chama a atenção em José é que José, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desacreditado, mesmo sendo jogado de lado, ele ainda tinha coragem de honrar a Deus. José tinha todos os motivos, pastores aqui, meus amados ministros, para dizer: não, esse Deus me abandonou, esse Deus não é Deus de verdade, eu vou cair no pecado, não estou nem aí. Mas José não, o menino era crente, ele disse: não, eu vou fugir da aparência do mal. Glória a Deus. Ele tinha todos os motivos para dizer: Deus, chega, eu não quero mais te servir. Mas não. Quanto mais José era provado, mais José mostrava que era fiel. Querido, eu posso estar pregando essa mensagem calmamente, para que você entenda. Glória a Deus. Mas daqui a pouco você vai ver o sobrenatural que Deus vai fazer aqui. Glória, glória. Eu confesso para você que está difícil para me segurar aqui. Eu estou sentindo arrepio subindo dos meus pés até a minha cabeça. E vontade de pular, gritar, saltar. Mas daqui a pouco nós vamos fazer isso. Oh, glória. José corre. Aleluia. E José agora ele espera: Senhor, eu já fui humilhado, eu já fui desamparado. Essa é uma oração de muito crente. Já fui deixado de lado. E agora, Senhor, eu mostrei para ti que eu sou fiel. Senhor, está na hora do meu milagre. Aleluia. O milagre de Deus não é na hora que eu quero, nem na hora que tu quer. É claro que a Bíblia não diz assim, mas eu imagino que José falava assim com Deus. E quando os crentes dizem: Senhor, eu já passei por tanta coisa, está na hora do meu milagre. E sabe, José, com o seu coração mais calmo, ele ouve agora Potifar batendo na porta de sua casa. E ele diz: Senhor, já chegou o meu milagre. O meu Deus enviou a minha bênção. E quando ele chega, ele abre a porta, esperando receber algo de Deus. A primeira coisa que ele recebe é a mão de Potifar descendo sobre o seu rosto. Glória. Aleluia. Aquele menino no chão. Potifar olha para ele e diz: pegue-o. Quando os soldados põem ele de pé, a mulher diz: foi ele quem tentou me violar. José tentando se explicar, sem ter palavras para dizer, dizendo: não foi bem assim, calma, eu vou me explicar. Os soldados pegam aquele menino e o levam para a prisão. Queridos, Aleluia. eu não sei se algum de vocês aqui já viram um homem que foi para a cadeia acusado de estupro. Ei, querido, esse rapaz, ele entra pela cela, e enquanto ele está sobre os olhos de guarda, ele encontra um cantinho na cela, se ajoelha, abraça os seus joelhos e começa a chorar, porque ele já sabe o destino que o espera, pastor. Ele já sabe. E naquela época não era diferente. José foi acusado de estupro. Imagina logo que quando ele chega no canto daquela cela, ele dobra, ele abraça os seus joelhos e começa: Deus de Abraão, Deus de Isaac e de meu pai Jacó, Glória. Aleluia. eu preciso ouvir a tua voz. Glória, glória. Tem gente aqui dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia.
E eu vejo meu Deus respondendo José Voz, aleluia. com silêncio. Aleluia. Não saía da boca de Deus uma palavra. E o tempo vai se passando. Naquela época, os presidiários não tinham o privilégio de hoje. Eles não tinham banho de sol. José, 2 anos dentro da prisão. O máximo que um ser humano comum aguentava eram 2 anos e meio, porque a pele perdia a pigmentação. Aquele jovem com 2 anos na prisão já deveria estar pálido, com bronquite, sinusite, pneumonia, doenças respiratórias. Aquele rapaz, 2 anos na cadeia. Sabe lá Deus se com seu corpo violentado. Sabe lá Deus quantas vezes ele apanhou lá dentro. Depois de 2 anos, chegam 2 homens a José. Eles olham para José e dizem: José, eu tive um sonho. E José conta o sonho. Parece até heresia, querido. Quando eu e você precisamos de um milagre, Deus sempre põe alguém na nossa vida precisando exatamente daquele milagre. E o que Deus espera de nós? Que nós possamos consolar aquela pessoa. Eu te pergunto, como eu posso consolar alguém que está na mesma situação que eu? Aleluia. Aleluia. Tem que ser muito crente, querido. José, escute o sonho. Os 2 homens contam o sonho. E ao contar aquele sonho, José diz para um: ei, tu vai sair daqui a 3 dias e tu vai morrer daqui a 3 dias. Aconteceu assim. O copeiro saiu, o padeiro morreu. Eu gosto de pregar para crente que já conhece a história. Aleluia. E quando aconteceu isso, depois de 2 anos, 2 anos na cadeia, sem ouvir a voz do Deus de Abraão, depois de tanto tempo abandonado, alguém chega. Faraó tem um sonho. E Faraó chega e chama os seus magos. Os seus magos não conseguem interpretar. E o copeiro, ele vai servir ali alguma bebida para Faraó. E ele diz: Faraó, há um jovem lá na cadeia, lá na prisão, que ele tem o dom de interpretações. Faraó olha para aquele menino e diz assim: ei, manda que me tragam ele. Sai José. Depois de 2 anos, doente. Quando ele sai da cadeia, que ele vê a luz do sol para ele, parecia que o sol estava frente a frente com ele. Ele abaixa a vista, praticamente cego pela luz do sol, vai sendo guiado pelos seus algozes, que eram soldados daquela época. Aí ele chega diante de Faraó, querido. Se você não deu glória a Deus, você vai dar glória a Deus agora. Preste atenção. Oh, glória! Faraó olha para aquele jovem, pastor, e diz: eu tive um sonho. Tu podes revelar o meu sonho? Aquele jovem, depois de tanto tempo desprezado, sem ouvir a voz do Deus de Abraão, 2 anos na cadeia, possivelmente com seu corpo violentado, olha para Faraó e diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, ele pode. Com esta frase, José colocou Deus de pé no trono. Deus olha para José e diz: se ele tem coragem de me honrar nessa situação, eu tenho coragem de colocar para ser governador do Egito. Deus está dizendo, querido, se você tem coragem de honrar a Deus nessa prova, Ele tem a coragem de te colocar por cabeça. Se você não deu glória, pode começar a dar glória agora. Naquele momento, José põe Deus de pé no seu trono. Aleluia! Deus olha para José e diz: o cara tem coragem de me honrar, mesmo depois de eu deixá-lo sozinho.
mesmo depois de eu deixá-lo sofrer na prisão. Aí Faraó começa a contar o seu sonho. Jacó interpreta o sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza. Os irmãos conhecem a história. Aleluia. Aí agora, José já acostumado com a derrota. Tem hora que a gente já nem espera mais ouvir a voz de Deus, pastor. Tem hora que parece que Deus se calou há tanto tempo que Deus foi embora, foi fazer uma viagem, não sei. Parece. José já acostumado com a derrota. Ele diz: Faraó olha para um ex-presidiário e pergunta: e o que você me aconselha? Aí José olha para ele e diz: eu aconselho a você a pegar um homem sábio para reger a terra durante esses 7 anos. Aí os magos que estavam lá, já com seu coração pensando: não, sou eu estou ao lado do Faraó há 30 anos. O outro diz: não, querido, sou eu estou ao lado dele há 60 anos. Aí o Faraó olha agora. Quando o Faraó falava, querido, não tinha quem negasse a palavra dele, quem questionasse. E só para você dar um glória a Deus agora, só para você dar um pulo nessa cadeira dando glória a Deus. Glória, glória. Faraó levando o seu cetro, aleluia. Aleluia. Quando o Faraó levanta o seu cetro, a expectativa naquele lugar para saber para quem ele iria apontar o seu cetro era grande. Faraó olha para o menino e aponta o seu cetro para José. Eu posso contemplar Deus nessa noite, apontando o cetro dele para mim, para você, para nós nessa noite. E se você não entende o significado disto, quando o rei aponta o cetro, ei, querido, não tem quem negue a palavra dele. Quando o rei aponta o cetro para você, não tem diabo no inferno para impedir a obra de Deus na tua vida. Eu não tinha voz alguns minutos atrás, mas eu já estou gritando, a minha voz voltou. Eu não sei para onde foi a minha retidão, querido. Quando Deus tem algo a fazer, Deus faz dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Não tem diabo no inferno para impedir. Agora José, só para terminar, José, mal cheiroso, há muito tempo sem tomar banho direito. Faraó olha para José: José, essas tuas vestes não estão muito boas, aleluia. A roupa que você está vestindo não está legal. Manda chamar os estilistas daquele tempo. Coloquem sobre ele uma roupa de honra. Colocaram sobre José algo que só rei usa. Imagina agora um menino há 12 anos preso, recebendo essa honra. Ei, José, esse teu corte de cabelo não está legal. Leva ele para os cabeleireiros da época. Ei, José, o teu corpo, o teu cheiro não está legal. Leva ele para tomar banho numa jacuzzi, uma hidromassagem daquela época, aleluia. Ei, querido, você pode não estar entendendo o que eu estou dizendo para você. Acabou o tempo do cativeiro. Acabou o tempo de ser derrotado. Acabou o tempo de ser desprezado. É tempo de ser exaltado. Eles levam José. José toma um banho, veste uma roupa de linho fino, algo que só rei usava. Coloca uma sandália nos pés de José e um anel de honra no seu dedo. Aí imagina José no seu quarto, no palácio do rei. Alguém chega, bate a porta, como naqueles filmes que a gente vê, pergunta: o que você quer? Não, agora eu não quero nada, querido. José fecha a porta, deita na cama, e de repente aquele jovem, que há muito tempo não ouvia a voz de Deus, ele escuta alguém sussurrando no seu ouvido: ei, José, eu sou fiel, eu sou, aleluia. José, tu se lembra
lembra José na prisão? Tu se lembra na cisterna? Olha para esse quarto agora, José. Eu sou fiel ou não sou? Aleluia. Deus é fiel ou não é, querido? Só para você dar um pulo da cadeira agora. Quando José estava dentro daquele quarto, Deus agora olha para o diabo lá no inferno e diz: ei, querido, cadê você que dizia que ele não ia conseguir? Olha lá onde ele está. Ei, querido, eu quero dizer algo para você, e é para você literalmente saltar na cadeira. O diabo está dizendo que você não vai conseguir, mas Deus acreditou em você até aqui. Aguenta, querido, só mais um pouquinho. Deus está confiando em você. Se você acredita nisso, dá um salto, pula da cadeira e dá glória. Levanta, pula da cadeira e dá glória. Pode continuar glorificando. José, há fome em toda a terra. Os seus irmãos vão ter com ele. José inventa toda aquela história do cálice de ouro. Aí José vê a sua família perante ele, toda a sua família, os seus irmãos reunidos. Aí Deus sussurra assim no ouvido de José: ei, José, tu se lembra? O sol, a lua e 11 estrelas. O teu sonho não morreu, ele vai se cumprir. E se você acredita nisso, dá uma rajada de línguas estranhas na cara do diabo, porque ele tem que correr. O diabo vai ter que correr da tua vida. O diabo vai ter que fugir da tua vida hoje. O teu sonho não morreu. A cisterna não é o teu lugar. A prisão não é o teu lugar. A tua casa é no palácio do rei. A tua casa é no palácio do rei. Aleluia. Ei, querido, só você que acredita. Só você que tem fé agora. Vem aqui na frente. Só você que acredita, pode vir.